Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nesta aula vamos ver. Bem, galerinha, a partir de agora nós vamos falar a respeito das funções de uma forma mais específica. Nós vamos falar de algumas funções que são funções notáveis, que são funções importantes no nosso conhecimento, que são funções importantes para o nosso aprendizado. Eu espero que vocês estejam gostando dessa parte toda que eu estou trabalhando de funções. Normalmente, numa sala de aula, num curso de cálculo A, essas funções não são dadas de forma tão aprofundada, mas eu acho que é interessante que nós trabalhemos bastante essa parte de funções, para que nós possamos entender esse conceito, para que nós possamos entender esse conteúdo, para que possamos dirimir quaisquer dúvidas, para que possamos estabelecer em vocês o conhecimento a respeito desse conteúdo, a respeito desse assunto. Vamos falar agora da função afim, vamos trabalhar um pouco com ela, para que nós possamos entender o que é uma função afim, de que forma ela funciona, de que forma ela trabalha. Vamos lá. Então, chamamos uma função de a em b de função afim, toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a e b pertencentes a R. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de função afim. f de x igual a 5x menos 4. Observe que ela é do formato ax mais b, onde o meu a vale 5 e o meu b vale menos 4. Vamos a um outro exemplo. f de x igual a 3x, também é uma função do tipo afim. Observe que meu a aqui vale 3 e o meu b ele vale 0. Outra função afim é a função do tipo f de x igual a 7. Observe que o a agora aqui ele não tem, porque observe que o a está ligado a x, então o meu a aqui é 0 e o meu b vale 7. Vamos seguir. Agora nós vamos classificar as funções dessa função que a gente antigamente chamava ela de função do primeiro grau. Mas, como nós tínhamos a função constante, essa função ela não era uma função do primeiro grau, então feria a definição de função do primeiro grau. Então nós vamos classificar as funções afim. Existe a função afim propriamente dita, que é toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a diferente de 0 e b diferente de 0. Então, por exemplo, f de x igual a 4x menos 12. Observe que o a vale 4 e o b vale menos 12. Função linear é toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a diferente de 0 e b igual a 0. Ou seja, a gente só tem essa parte do ax. Vamos lá. F de x igual a 8x. O a é igual a 8 e o b é igual a 0. Dentro da função linear, nós temos uma função especial, que é a função dita identidade. A função identidade, o que nós temos? Nós temos o a igual a 1 e o b igual a 0. Então, é a função do tipo f de x igual a x. E por que ela é tão importante? Porque a gente vai ter que o elemento de domínio sempre vai ser igual ao elemento de imagem. Então, a gente vai ter que a f de 1, ou seja, para x igual a 1, o meu y também vai ser igual a 1. Para x igual a 2, o meu y também vai ser igual a 2. Para x igual a 3, vai ser igual a 3. Para x igual a menos 5, o y também vai ser igual a menos 5. Ou seja, o meu elemento de domínio é exatamente igual ao meu elemento de imagem. Então, por isso que essa função, chamada de função identidade, ela é tão importante. Finalmente, nós temos a função dita constante. É toda função do tipo f de x igual a x mais b com a igual a 0. Então, nós só teremos a parte independente dessa função daqui. Por exemplo, f de x igual a menos 5. Observe que o a é igual a 0 e o b é igual a menos 5. G de x igual a 0. Observemos que o a é igual a 0 e o b também é igual a 0.
Vamos ver agora a questão dos gráficos de uma função afim. Então, seja a função f de x igual a 3x menos 12, vamos determinar seu gráfico. A gente já viu nas aulas passadas que para determinar o gráfico de uma função, a gente vai colocando a questão dos valores dessa função. A gente vai colocando os valores dessa função. Então, vamos estabelecer valores para x e encontrarmos o valor para y e determinarmos a coordenada cartesiana desses pontos. Então, vamos lá. Para x igual a menos 1. Então, nós vamos ter 3 vezes menos 1, menos 12. Isso daqui vai me dar menos 15. Então, nós temos o ponto menos 1 e menos 15. Criamos o ponto aqui, menos 1 e menos 15. Vamos ao próximo ponto. 0. A f de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 menos 12. Isso daqui vai me dar menos 12. Então, nós vamos ter o ponto 0 e menos 12. E agora o próximo ponto. O valor de 1, nós temos a função a f de 1 vai ser 3 vezes 1 menos 12. Isso daqui vai me dar menos 9. Então, temos o ponto 1 e menos 9. E, finalmente, 4. A f de 4 vai ser 3 vezes 4 menos 12. Isso aqui vai dar 0. Então, nós vamos ter o ponto 4 e 0. E agora, nós sabemos que a função afim, a função dita, né, do primeiro grau, a gente tem que o gráfico dela é uma linha reta. Então, esse será, né, o gráfico da minha função 3x menos 12. Então, esse daqui é o gráfico da f de x. Vamos observar algumas coisas aqui nesse gráfico. Quando eu caminho da esquerda para a direita, ou seja, no sentido do x, olha o que acontece com a minha função. Eu vou pegar ela aqui e ela vai o quê? Subindo. Ela vai crescendo os seus valores. Seus valores eles vão aumentando. Observem que, conforme a gente foi caminhando nesse sentido, os valores foram ficando maiores. Eu fui de menos 1, era menos 15, que foi o menor valor. 0, ele já aumentou um pouco, foi para menos 12. Quando foi para 1, foi para menos 9, que também já aumentou um pouquinho. Quando foi para 4, ele foi para 0. Se a gente fosse para 5, seria um valor maior do que 0. Então, a gente diz que essa função daqui é uma função crescente. E por que ela vai ser crescente? Porque o meu A aqui, o meu valor de A, ele é um valor positivo. O valor de A é igual a 3, né? Só para ficar mais claro. Vamos pegar agora a função f de x igual a menos 3x menos 12. Observe que eu só mudei o que? O valor, o sinal do valor de A. Então vamos lá, ver como é que fica. Atribuindo valores para x. Então, menos 4. Então, a gente vai ter menos 3 vezes menos 4, menos 12. Isso aqui vai me dar o quê? 0. Então, eu tenho menos 4 e 0. Está aqui meu ponto, menos 4 e 0. Vamos ao próximo ponto, menos 1. A f de menos 1 vai ser o quê? Vai ser menos 3 vezes menos 1, menos 12. Isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar menos 9. Então, eu tenho a coordenada menos 1 e menos 9. Vamos ao próximo ponto. 0. Então, a f de 0 vai ser menos 3 vezes 0, menos 12. Isso daqui vai me dar menos 12 e eu vou ter o ponto 0 e menos 12. Vamos ao próximo ponto. 1. Então, a f de 1 vai ser o quê? Vai ser menos 3 vezes 1, menos 12. Isso daqui vai me dar menos 15 e eu vou ter o ponto 1 e menos 15. Pronto. Agora, o que a gente tem? Como a gente já sabe que é uma linha reta, o gráfico será essa linha reta daqui. Observe o seguinte, se eu caminhar, né, da minha direita para a esquerda, o que está acontecendo aqui? Né? Então, o que a gente fez aqui? Olha, a gente está aumentando, caminhando da direita para a esquerda e observe os valores. Ele começa em 0, vai para menos 9, menos 12 e menos 15. O que acontece? Nós temos que os valores eles vão diminuindo conforme a gente vai aumentando o valor de x. O valor da minha função ela vai diminuindo conforme a gente aumenta o valor de x. Isso é uma característica das funções ditas decrescentes. E por que essa função ela vai ser decrescente? Porque o sinal do meu A, da minha constante A aqui, do coeficiente A, ele é o que? Negativo. Então, toda vez que o coeficiente A for positivo, eu tenho o que? Uma reta ascendente, ou seja, uma reta crescente, ou seja, uma função crescente. Toda vez que o meu A for negativo, eu tenho uma reta descendente, ou seja, uma função decrescente.
Aqui é uma técnica para a gente saber. Quando a gente coloca o dedo e ele sobe, função crescente. Coloca o dedo, passa o dedo da direita para a esquerda, ele sobe, né? Crescente. Passa o dedo da direita para a esquerda e ele desce, a função cresce. Então a gente tem que vai ser uma função decrescente. Tá? Isso aí aqui no gráfico, tá? Passou o dedo no gráfico, se ele subiu, é crescente. Passou o dedo no gráfico, se ele desceu, é decrescente. Na verdade, a definição seria para um x1 maior do que x2, a f de x1 é maior do que f de x2, a função é crescente. E se para x1 maior que x2, os valores das imagens derem menores, né? Ou seja, a f de x1 for menor do que a f de x2, então a minha função ela vai ser uma função decrescente. Vamos trabalhar então um pouquinho agora com a questão dos coeficientes dessa função afim. Então nós temos aqui o primeiro coeficiente, que é o a, né? Então nós temos a função do tipo f de x igual a x mais b. Esse a ele vai determinar o quê? Ele vai ser o coeficiente angular. A gente já viu que ele vai determinar se a minha função ela vai ser o quê? Uma função crescente ou uma função decrescente. Então, se o a for maior que zero, ela é crescente. Se o a for menor do que zero, ela é decrescente. E o b? O b ele vai ser o coeficiente linear, conhecido como coeficiente linear. Ele é exatamente o valor aonde a função vai cortar o eixo das ordenadas, o eixo dos y, tá? Então, onde a função cortar o eixo dos y, o valor que ela cortar esse eixo dos y vai ser exatamente igual ao valor de b. Temos então agora este gráfico e vamos tentar determinar a lei de formação da função cujo gráfico é este daqui. Então observe, nós temos aqui um valor que é o 4, que é onde ele corta o eixo dos y. A gente já viu que onde ele corta o eixo dos y é o meu o quê? Coeficiente linear. Então o valor de b aqui ele é igual a 4. Aí vocês poderiam falar, então o valor de A é menos 2, né? Não, esse daqui, onde corta o eixo x, ele não é o valor de A, tá? A gente vai ver o que ele é daqui a pouco. Então, conforme eu falei, nós temos o coeficiente linear, e esse valor daqui, esse menos 2 aqui, ele é o que a gente chama de zero da função. E o que é o zero da função? É quando a gente pega a lei de formação da função e iguala a zero. Ou seja, é o valor de x que torna a função igual a zero. Ou seja, é o valor de x cujo valor numérico da função é igual a zero. Então eu sei que o menos 2 aqui é o valor de x que torna a minha função igual a zero. Ele é chamado de zero ou raiz da função. Vamos lá. E como é que eu calculo o valor de a? A gente sabe que a função afim ela é do tipo ax mais b. O b a gente já achou aqui que é onde corta o eixo y. Mas e o valor de a? Como é que a gente faz para achar? Observem que em x aqui, em relação a esse corte, a gente tem um triângulo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar. Olha o triângulo aqui, um triângulo retângulo, tá? Então eu vou pegar, na verdade, essa distância em x e vou pegar aqui essa minha distância em y. Distância. Não, observe que, mas é menos 2 aqui. Sim, mas a gente está trabalhando de distância, então distância em módulo, tá? Observe que essa distância ela vai do zero até quem? Até menos 2. Então a distância ela é de 2. E aqui vai do zero até o 4. Então essa distância é de 4. Para calcular o meu coeficiente angular, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a distância em y e dividir pela distância em x. A gente sabe que essa função daqui é uma função crescente, ou seja, o meu a vai ser positivo. E aí a gente vai pegar essas distâncias. A distância em y é 4, a distância em x é 2. Eu sei que ele é positivo, por quê? Porque ela é uma função crescente. Então aqui nós teremos de que o a vale 2. Ora, se o a vale 2 e o b vale 4, então eu tenho a lei de formação da minha função. A minha função vai ser f de x igual a 2x mais 4.
né? Nesse caso aqui a gente colocou g de x, mas tanto faz, g de x, f de x, h de x, tá? O que importa é a gente achar os valores dos coeficientes a e b, certo? Vamos a um outro exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. Nós temos aqui um outro gráfico e eu quero saber qual é a lei de formação dessa função. Então a gente observa que é o gráfico de uma linha reta, então é o gráfico de uma função afim. Observamos também que o coeficiente linear, que é onde corta o eixo das ordenadas, o eixo y, é igual a 4, e que o zero ou raiz da função é igual a 2. Então vamos lá. Então o coeficiente angular é igual a 4, temos que o zero ou raiz da função é igual a 2, e nós temos aqui que a distância em y nós vamos ter de 0 até 4. Então essa distância é igual a 4. E a distância em x nós temos que é de 0 a 2, ou seja, essa distância vai ser 2. Observamos que essa função daqui, ela é uma função que decrescente. Então, o meu a ele é negativo. Como é que eu vou calcular o a? É a distância em y sobre a distância em x. 4 sobre 2, 2. Como o sinal é negativo, menos 2. Então, vamos ter que o a é igual a menos 2 e que o b é igual a 4. Logo, nós temos a lei de formação da função. f de x, ou g de x, é igual a menos 2x mais 4. Vamos ao próximo exemplo. Vamos lá. Agora a gente tem mais um exemplo aqui, onde eu tenho o gráfico de uma função afim, mas eu não sei aonde esse gráfico corta o eixo das ordenadas, onde ele corta o eixo dos y. Tá? A única coisa que eu sei é que ele corta o eixo do x em 3 em alguma coisa, ou seja, a minha raiz ou zero da função é 3 em alguma coisa, mas eu também não sei quanto equivale a essa alguma coisa. Então, o que eu posso fazer aqui para determinar a lei de formação dessa função? A gente vai tomar dois pontos, tá? E aí, com esses dois pontos, a gente consegue determinar os coeficientes a e b. Determinando os coeficientes a e b, nós conseguimos determinar quem é a lei de formação dessa função. Então, vamos lá. Vamos pegar esse ponto daqui, que é o ponto 1 e menos 7, e vamos pegar esse outro ponto aqui, 5 e 5. Ah, eu posso pegar outro ponto? Pode. Desde que você pegue dois pontos da função, não tem problema nenhum. Então a gente vai pegar esses pontos aqui e vamos ver a questão das distâncias em relação a y e em relação a x. Vamos lá. Então tomando esse ponto daqui, né, o ponto 1 e menos 7, e tomando o ponto 5 e 5, observe que a distância em y, o que a gente tem? A gente tem de menos 7 até 5. Então de menos 7 a 0 eu tenho uma distância de 7, e de 0 a 5 eu tenho uma distância mais de 5. Então 7 mais 5 eu vou ter a distância de 12. Agora vamos ver a distância em x. A distância em x eu tenho o quê? Eu tenho daqui, que é 1, até onde? Até o 5. A distância de 1 a 5, a gente sabe que essa distância vai valer o quê? Vai valer 4. Uma outra coisa que a gente observa é de que essa função daqui ela é uma função crescente ou decrescente. Observe. A gente bota o dedinho e ela sobe. Se a gente bota o dedinho e ela sobe, significa de que ela é uma função que crescente. O meu a ele é positivo. Então vamos lá. A positivo. E aí quanto é que vai ser o a? Distância em y sobre distância em x. Distância em y sobre distância em x. Distância em y é 12. Distância em x é 4. 12 sobre 4 vai me dar o quê? Que o a vale 3. Então a gente tem esse valor daqui de 3. O que a gente tem agora também? O que a gente vai fazer agora? A gente sabe que essa função é uma função afim. Então ela é uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Como o nosso a ele é igual a 3, a gente sabe que a função f de x ela vai ser igual a 3x mais b. Então vamos lá. Sendo essa função nesse formato, a gente vai pegar um outro ponto aqui qualquer desse meu gráfico, tá? E substituir aqui o f de x no lugar do y e o x aqui no lugar desse x aqui. Então vamos lá. Vamos pegar o ponto 4 e 2. Pegar esse ponto aqui, ó, 4 e 2, tá? Então vamos lá. Pegando o ponto 4 e 2, o que significa isso daqui? 4 é o valor de x e 2 é o valor de y, que é a minha f de x. Então vamos lá. Então aqui, substituindo no lugar do x por 4 e no lugar da f de x por 2. Então a gente vai ter que 3 vezes 4 mais b vai ser igual a 2.
3 vezes 4 é 12. Então vai ficar 12 mais b é igual a 2. Passa o 12 para o outro lado, nós vamos ter que b é igual a 2 menos 12. B vai ser igual a menos 10. Tenho o valor de A, tenho o valor de B. Logo, então, eu tenho o que? A lei de formação da minha função. f de x igual a 3x menos 10 é a lei de formação cujo gráfico da função é esse daqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar um pouquinho essa parte, tá? De função afim. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo, é coisa bem rapidinha, e quero que vocês classifiquem essas três funções aqui, como crescente, ou decrescente, ou constante. Então, essa função daqui, ela é crescente ou decrescente, ou constante. Essa função daqui, ela é crescente, decrescente ou constante. Essa função daqui, ela é crescente, decrescente ou constante. Pausem o vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Bom, depois desse retorno, o que nós temos aqui? Vamos lá. Como o meu A aqui é negativo, essa minha função primeira aqui, essa menos 5x menos 2, ela é uma função decrescente. Tá? Aqui agora nós temos 8x menos 4. Como o meu A é positivo, meu A é 8, então eu tenho que a minha função ela vai ser crescente. E aqui eu tenho que o meu A é zero, porque eu não tenho x aqui. Né? Se eu não tenho x, o meu A é zero. E como o meu A é zero, a minha função ela é uma função que constante. Tá? Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá. Ainda treinando. Determine a lei de formação das funções cujos gráficos são dados abaixo. Observem aqui, nós temos esse valor daqui, né, onde corta o eixo y, e nós temos esse valor daqui, onde corta o eixo x. Tentem fazer. Pausem o vídeo e tentem fazer a lei de formação dessa função daqui. Vamos lá. Bom, seguindo, o que nós temos? Nós temos que o coeficiente linear, ou seja, o valor de b, ele vale menos 5. E o valor de A? O valor de A a gente vai calcular, né? Então vamos lá. Então esse daqui é o coeficiente linear, que é o valor de B. E o valor de A, o que a gente faz? A gente vai medir aqui o que? A distância em y e a distância em x. A distância em y ela vem do menos 5 ao zero, ou seja, a distância em y é 5. E a distância em x ele vai do 0 a 1, ou seja, ela é 1. Já estava até aqui, né? Mas ela é positiva ou negativa? É isso que a gente precisa ver também. Observe, como a minha função ela é crescente, esse meu A ele vai ser o quê? Positivo. Então, A ele vai ser igual a 5 sobre 1, que é igual a 5. Né? Então, o A é igual a 5 e o meu B vale quanto? Vale menos 5. Então, f de x igual a 5x menos 5. Vamos aqui. Já deixei para vocês aqui ó, de pesca. Ó. Na pesca aqui, hein? Tá fácil isso aqui. Na pesca aqui, ó. Tá fácil isso aqui, hein? Vamos lá. Qual é a lei de formação? Pausa o vídeo e tenta fazer. Então aqui o que nós temos? Nós temos um valor cortando o eixo dos y, que é o 6. Esse 6 aqui ele vai ser quem? Vai ser o coeficiente linear. E esse daqui vai ser quem? Isso, o zero, raiz da função. Então vamos lá. Então o 6 ali é o meu coeficiente linear, que é o b. E aí nós vamos ter o quê? A distância. Que distância é essa daqui de 0 a 6? 6. Que distância é essa daqui de 0 a 2? 2. Então nós vamos ter que o A é positivo ou negativo? Ó, botou o dedinho, desceu. Então é negativo. Então A vai ser igual a menos 6 sobre 2, que vai dar o quê? 3. Então A é menos 3. Se A é menos 3 e B é 6, então qual é a lei de formação? F de x igual a menos 3 mais 6. Pronto, essa é a lei de formação. Vamos lá. E agora? Aqui, ó, mesmo esquema, né? Precisamos pegar dois pontos, a gente não sabe onde é que corta, né? Precisamos pegar aqui dois pontos para fazer aquela análise que a gente fez na outra questão. Tentem resolver e daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá.
Vamos pegar aqui dois pontos. Então, vamos pegar esse ponto aqui e esse ponto daqui. Então, eu tenho de menos 5 a 9. Qual é a distância? De menos 5 a 9. Então, aqui daqui do menos 5 ao 0 é 5. Do 0 ao 9 é 9. Então, a distância vai ser o quê? 14. E agora nós temos essa distância daqui, ó, de 1 até 3. De 1 a 3, qual é a distância? 2. Então, nós temos 14 e 2. Agora, esse A é positivo ou negativo? Ó, subiu, então é positivo. Então, meu A vai ser 14 sobre 2 positivo. Que vai dar o quê? Vai dar 7. Né? O A é igual a 7. Vamos tomar um outro ponto agora, que a gente já sabe que a função ela vai ser o quê? F de x igual a 7x mais b. Então, vamos lá. Tomar o ponto 3 e 9 no gráfico. Então, se a gente sabe que a f de x vai ser igual a 7x mais b, o x vai ser 3 e o f de x vai ser 9. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui 7 vezes o valor de x, que é 3, mais b é igual a 9. 7 vezes 3 mais b é igual a 9. E aí, o que a gente vai ter? 7 vezes 3 vai dar o quê? 21. Então, a gente vai ter 21 mais b igual a 9. O 21 passa para o outro lado. Então, nós vamos ter que b vai ser igual a 9 menos 21. 9 menos 21 vai dar o quê? Menos 12. Então, eu tenho que o a é 7 e o b é menos 12. Então, nós teremos que f de x vai ser igual a 7x menos 12. Essa é a lei de formação da minha função, cujo gráfico é esse daqui. Então, quer dizer que, professor, que meu a vai ser sempre, quando meu a for sempre positivo, meu b vai ser negativo? Não necessariamente. Isso depende do gráfico, varia conforme o gráfico é estabelecido. Tá? Então, para cada função, a gente tem uma determinada lei de formação e um determinado comportamento. E aí o gráfico vai dizer qual é esse comportamento. Vamos lá. E aqui a gente diz, né, a gente já falou um pouco disso, que a gente denomina zero ou a raiz de uma função, o valor de x0 tal que f de x0 é igual a zero. Ou seja, é o valor de x cujo valor numérico da função é igual a zero. Vamos a um exemplo. Digamos que eu tenho f de x igual a 12x menos 36. Então, quem é a raiz ou zero dessa função? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a lei de formação aqui, 12x menos 36, e igualar a zero. Então, 12x menos 36 igual a zero. E vamos calcular o valor de x. Então, 12x é igual a 36. X igual a 36 sobre 12. X igual a 3. Esse valor daqui seria aquele valor onde o gráfico corta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x. Então, vamos a mais um exemplo. Temos agora aqui f de x igual a 7x mais 43. E eu quero saber quem é o zero ou raiz dessa função. O que nós fazemos? Pegamos a lei de formação dessa função e igualamos a zero. Então, nós temos que 7x mais 43 é igual a zero. Passo 43 para o outro lado, vai ficar menos 43. Então, nós temos que 7x é igual a menos 43. Então, x vai ser o quê? Menos 43 sétimos. Então, esse valor daqui é o zero ou raiz dessa função 7x mais 43. Bom, vamos agora fazer o seguinte. A gente falou a respeito disso, mas nós temos o gráfico dessa função daqui. Então, vamos observar o gráfico dessa função daqui. E observe de que o valor de 3 aqui é exatamente onde corta aqui o eixo das abscissas, conforme eu já tinha mencionado para vocês. Né? Então, esse daqui, de fato, a gente já viu, já calculou, de que o 3 é a raiz da função, e exatamente aqui onde ele corta aqui o eixo das abscissas, o eixo do x. Aí eu pergunto a vocês, aonde é que ele cortaria o eixo das ordenadas? Pensem um pouquinho aí. Que valor que ele cortaria o eixo das ordenadas? Ele cortaria o eixo das ordenadas em menos 36, que é o valor de quem? Que é o valor de b. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, tomemos a função f de x igual a x mais 1. Qual é o zero dessa função? Igualando a zero, x menos 1.
Então, observe aqui também que o x menos 1 aqui é onde corta quem? O eixo das abscissas, e onde que corta o eixo das ordenadas é 1, que é exatamente esse valor daqui, que é o valor de b. Vamos lá. Então, num gráfico, os valores onde cortam são o coeficiente linear e a raiz, ou zero, da função. Vamos fazer agora o estudo do sinal de uma função afim. O que é o estudo do sinal de uma função afim? É nós determinarmos para que intervalos essa função será positiva, para que intervalos essa função será negativa e qual é o ponto no qual essa função será igual a zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer para fazer o estudo do sinal de uma função afim? Então, toda vez que a gente quiser saber quais são os valores que a função é positiva, quais são os valores que a função é negativa, a gente vai fazer isso daqui. Então, em primeiro lugar, a gente vai calcular o zero da função. Então, vamos pegar a lei de formação e igualar a zero. Então, por exemplo, digamos que a gente tem essa função daqui e eu queira fazer o estudo do sinal dessa função aqui. Então, nós vamos calcular o zero dessa função. O que a gente faz? Pega 5x menos 10 igual a zero e calcula o valor de x. Então, nós temos que 5x menos 10 é igual a zero. Esse menos 10 vai passar para o outro lado. Então, vou ficar com 5x igual a 10. X igual a 10 sobre 5, que vai dar igual a 2. Então, esse ponto daqui é o ponto importante, que é o ponto de estudo da nossa função. Ou seja, o que acontece? Toda vez que nós tivermos que fazer o estudo do sinal da função, a gente vai achar a raiz dessa função. A raiz dessa função a gente sabe que é onde corta o eixo das abscissas. Né? Então, a gente precisa, primeiro, encontrar esse valor, esse zero raiz da função. Depois, nós vamos verificar o coeficiente angular, se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse daí. Então, observando o coeficiente angular. Então, nós temos aqui 5x menos 10. Quem é o coeficiente angular? É o 5. Então, 5 é positivo, a minha função ela é crescente. Né? Vamos lá agora, então. Vamos colocar, então, esse valor aqui na reta real. Tá? Então, colocando esse valor na reta real, o que a gente tem? Olha só, a gente tem aqui o 2, que é quem é o zero raiz dessa função. Como o meu a ele é positivo, o meu gráfico ele vai ser o quê? Vai ser crescente, ele vai ser para cima. E aí a gente observa o seguinte, e aqui eu tenho o eixo y, né, que não está aparecendo aqui. Tudo abaixo da origem será negativo no eixo y. E tudo acima da origem, no eixo y, será positivo. Então, esta parte daqui da minha função, ela é o quê? Ela é positiva. E esta parte daqui da minha função, ela é o quê? Negativa. Ela tem valores negativos. Então, o que acontece? À direita do 2, eu tenho a parte o quê? Positiva do meu gráfico. E à esquerda de 2, eu tenho a parte o quê? Negativa do meu gráfico. Então, significa o seguinte, que para valores maiores do que 2, a minha função será positiva. Para valores menores do que 2, a minha função será negativa. E para o valor igual a 2, a minha função ela será exatamente igual a zero. Vamos lá. Então, nesse quarto passo, nós vamos verificar os valores da função. Então aqui, como eu falei para vocês, essa será a parte positiva e essa será a parte negativa. Né? Porque está acima da origem, essa parte daqui está abaixo da origem. Então, como eu falei para vocês, para valores menores do que 2, a nossa função ela será o que? Negativa. Para valores iguais a 2, a função será igual a zero. E para valores maiores do que 2, a minha função será positiva. Existe um macete que a gente vai trabalhar um pouquinho mais tarde para fazer esse estudo do sinal da função afim. Tá? Mas vamos trabalhar por enquanto assim, e aí daqui a pouco eu falo o macete para vocês. Vamos lá.
Vamos fazer o estudo de sinal agora da função menos 6x menos 18. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que o a é negativo e vamos calcular o quê? A raiz ou zero dessa função. Vamos lá. Então, menos 6x menos 18 é igual a zero. Menos 6x é igual a 18, multiplica por menos 1. 6x igual a menos 18. X igual a menos 18 sobre 6. X igual a menos 3. Então, esse daqui é o zero ou raiz da minha função. Então, vamos lá. Conforme eu falei, o coeficiente angular é negativo, portanto, a minha função ela é uma função decrescente. Então, meu gráfico ele vai ser descendente, ele vai diminuir conforme o x for aumentando. Vamos traçar o gráfico dessa função, então, conforme eu falei, ele vai ser decrescente, né? E vai cortar o eixo do x aonde? Em menos 3. Então, está aqui, em menos 3 e decrescente. Olha só, o que acontece agora? Nós temos o eixo y aqui, né? Nós temos o eixo y aqui. Então, acima da origem positivo, abaixo da origem negativo. Então, para valores menores, observe, para valores à esquerda de menos 3, o que a gente tem? O gráfico está acima da minha origem, então ele é positivo. Para valores maiores que menos 3, olha o que acontece. O gráfico está abaixo da minha origem, então ele é negativo. Né? Então, para x menor que menos 3, a função é positiva. Para x igual a menos 3, a função ela é igual a zero. E para x maior do que 3, a minha função ela é negativa. Tá? Então, vamos lá. Conforme eu falei aqui, se x for menor do que 3, a função é positiva. X igual a menos 3, a função é igual a zero. X maior do que 3, a função é menor do que zero. Então, agora a gente vai fazer um resumo de toda essa parte de estudo do sinal. Observe o seguinte, se eu tenho A positivo, o meu gráfico é desse jeito, com quem aqui? Com o zero da raiz aqui, tá? E aí o que acontece? A positivo deu negativo primeiro e depois positivo. Se meu A é negativo, observe, o gráfico é assim, aqui é a raiz ou zero da função, então vai dar o quê? Positivo e negativo. Então, só lembrando, né? Observe, aqui era positivo, deu negativo antes. Aqui era negativo, deu positivo antes. Então, é sempre o sinal contrário do de A antes. E depois vai ser o quê? O mesmo sinal de A. Olha só, aqui é positivo, positivo, negativo, negativo. Então, para fazer o estudo do sinal de uma função afim, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre estar calculando a raiz ou zero da função, ou seja, pegando a lei de formação da função igualando a zero e achando o valor de x, e depois aplicando o quê? Aplicando cama. O que é cama, Alessandro? Cama é contrário do sinal de A e MA é o mesmo sinal de A. Olha só, contrário do sinal de A e mesmo sinal de A. Contrário do sinal de A e o mesmo sinal de A. Então, toda vez que a gente for fazer o estudo do sinal de uma função afim, eu aplico o cama. Acho a raiz e aplico o cama. Beleza? Pronto. Então, esse é o macete da aula de hoje. Né? A aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham aprendido e todos vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula e forte abraço.
not tonight. Feeling out by the ocean, along those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.